Oi, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Nicole, aqui nós falamos sobre arte e criatividade. E no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas estampas que eu fiz para os embrulhos dos presentes de Natal. Tinha esse rolo de papel aqui em casa, eu não sei se ele é o pardo ou o craft, mas enfim, ele serviu. Primeiro eu fui embalando todas as caixas, da forma convencional mesmo de embalar presentes. Você embala do jeito que você achar melhor. E depois, para dar uma incrementada, para ficar mais bonitinho, como o papel é marrom e simples, eu fui fazendo algumas estampas. Eu estou mostrando só uma parte do processo de embalar os presentes, porque basicamente foi a mesma coisa, tanto para essas caixas fininhas quanto para as caixas maiores. Primeiro eu coloquei o papel ali em cima e dei uma volta na caixa para ver a largura que eu precisava para cobrir ela inteira, deixando umas sobras na parte de cima e na de baixo para poder dar o acabamento depois e cobrir toda a caixa, né? Para as laterais é só seguir esse processo que eu tô mostrando, eu não sei muito bem como explicar. Mas enfim, você dobra a parte de cima e faz como se fosse triângulos ali nos cantos, para poder dar esse acabamentinho que lembra bastante um envelope. É só você ir ajeitando até fechar bem a embalagem do seu presente. Lembrem-se de deixar as emendas e, se você for usar fita para colar, virada para baixo, para o presente ficar bonitinho na parte de cima quando você for entregar ou pôr na árvore. Nessa parte às vezes pode ficar algum excesso, mas é só dobrar e cortar com um estilete ou uma tesoura. Para finalizar, eu só fui passando a mão ali nas laterais da caixa para poder fazer esse vinco e ficar mais bonito. Essa parte opcional eu colei uma etiqueta para poder pôr o nome das pessoas. A primeira ideia são bolinhas de Natal penduradas, então eu fiz 3 linhas com lápis preto, essas 3 linhas maiores. E depois fui fazendo o encaixe da bolinha com o lápis dourado. Eu fiz como se fosse um retângulo com a parte de baixo um pouco arredondada para encaixar melhor o desenho. Para as bolinhas em si eu usei o lápis vermelho, eu só fiz um círculo e depois eu pintei a parte de dentro, deixando a parte de baixo mais escura para dar a ideia de sombreamento. Para finalizar essa primeira estampa, eu achei que tinha ficado um pouco vago demais, onde não tinha as bolinhas penduradas, então eu vim fazendo umas linhas menores com lápis cobre e fiz umas estrelinhas pratas na ponta. Eu usei os lápis metalizados para dar um detalhe de brilho no desenho, dar um contraste quando a luz bate. Para a segunda estampa eu fiz as tão famosas bengalas de açúcar que a gente vê nos filmes. E acho que essa foi a estampa mais simples, eu faço como se fosse a letra J, de letra de forma. E depois eu só vou preenchendo ali, pintando algumas partes de vermelho. Elas são listradas, então uma pinta de vermelho, a outra deixa sem pintar e por aí vai. Eu fiz várias e desenhei elas em direções diferentes para dar a impressão de que elas estavam caindo. Então tem algumas maiores, outras menores, algumas estão de cabeça para baixo. E eu fiz até a parte de baixo, o contrário das bolinhas que eu fiz só ali na parte de cima do embrulho.
Essa terceira ideia também é bem fácil de fazer. Eu usei canetas Bic comum coloridas para poder fazer. Eu comecei fazendo essas linhas curvas para ser a linha do pisca-pisca, e a parte que segura as luzinhas é tipo um quadradinho com a parte de cima um pouco menor. Para as luzes em si eu fui fazendo como se fossem bolinhas coloridas, sem encostar naquela primeira parte preta para dar a impressão de que elas estão piscando. Essa quarta ideia é uma rena, então eu comecei desenhando a cabecinha, que é no formato de pera. Depois eu fiz as orelhinhas, que podem ser triângulos meio arredondados. A parte do corpinho são 2 círculos, um maior e um menor para a barriga. Depois eu fui acompanhando o contorno do pescoço e da lateral do corpo para poder fazer um cachecol. E os chifres eu fiz meio aleatório, então você faz da forma que você achar melhor. São 2 círculos achatados para os olhos e um círculo maior para o nariz. Primeiro eu fiz um sorrisinho normal, mas depois eu fiz um boquinho como se fosse de urso e finalizei com um cabelinho, que são tipo folhinhas. E aí eu vim com as canetas coloridas para poder finalizar. Eu poderia ter pintado ele todo, mas eu achei que ia ficar mais bonitinho com rachuras, então eu fiz o contorno principal e nas partes coloridas eu fui preenchendo com risquinhos da cor correspondente. E foi assim que ficou a rena depois de pronta. Para essa última estampa eu fiz a árvore de Natal e basicamente são 3 triângulos. O primeiro você vai fazer completo, com a parte de baixo arredondada, e os outros 2, ele não tem o topo. Eu pintei tudo de verde, deixando alguns espaços em forma de círculo para poder fazer as bolinhas. Eu escolhi as cores amarelo, laranja e azul para fazer as bolinhas. E nas outras árvores eu só fui replicando isso, colocando mais ou menos bolinhas. Para a parte de baixo eu quis mesclar a ideia de vaso e de tronco de árvore, então eu fiz um vaso marrom sem encostar na parte de baixo da árvore. E para finalizar fiz uma estrela dourada. Pro padrão eu fiz 4 árvores, depois 3 e repeti isso no resto do pacote. E no final ficaram assim, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal.